Sermão 9. O Senhor que se tornou a oferta de expiação pelo pecado. Isaías 53, de 7 a 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Hoje eu quero pregar sobre o Senhor que se tornou a oferta pela expiação do pecado. A palavra expiação significa apaziguar, compensar ou cobrir. Olhando para a guerra de retaliação de Deus a fim de vingar seu povo no tempo do Antigo Testamento, pode-se entender o significado dessa expiação. Se os israelitas vencessem a guerra contra o inimigo, a guerra por si mesma seria uma forma de expiação para o seu próprio povo. Vamos supor que uma guerra estoure e o rei e o povo de um país lute contra o inimigo. Só que eles perdem a primeira batalha e muitos deles morrem. E na próxima guerra, se o rei daquele país se vingar do inimigo matando seus oponentes e vencendo, pode-se também dizer que isso é expiação. O sentido da expiação é o mesmo quando nosso coração anseia por se vingar dos nossos inimigos, e quando esse desejo é realizado, então nosso coração fica apaziguado. Podemos descrever isso como expiação ou reparação. O texto bíblico de hoje também fala sobre isso. Está escrito em Isaías 53, de 7 a 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores,
contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Antes eu disse que o significado de expiação é apaziguar, compensar ou cobrir. Assim como nosso coração fica apaziguado ao se vingar dos nossos inimigos pelo sofrimento causado por eles, a ira do Pai Celestial contra nós foi apaziguada pelo batismo que Jesus recebeu, seu sangue na cruz e sua ressurreição. Isso porque Jesus recebeu os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista. Foi condenado pelos pecados ao ser crucificado e, assim, conseguiu a reparação suficiente pelo salário dos nossos pecados. Dessa maneira, Jesus se tornou a propiciação pelos pecados da humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio até nós sob a forma de um homem. E ao ser batizado por João Batista, segundo a vontade de seu Pai, ele levou os pecados do mundo de uma vez por todas, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e salvou a nós, os crentes, dos pecados do mundo. Desse modo, Jesus Cristo, Filho de Deus, levou sobre si os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista e suportou o sofrimento na cruz em nosso lugar. Essa é a prova de que ele se tornou a propiciação ao ser condenado pelos pecados da humanidade. Isso significa que o batismo e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foram recebidos por Deus Pai como expiação por nossos pecados. Esta verdade fez a ira do coração de Deus por nós ficar satisfeita de uma vez, e seu coração foi apaziguado. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram tentados por Satanás e caíram no pecado de não crer na palavra de Deus. Assim, o relacionamento dos seres humanos com Deus foi rompido porque eles não creram na palavra de Deus e se uniram a Satanás. Então, Deus teve que passar o julgamento dos pecados da humanidade a seu Filho, Jesus Cristo. Porque Deus nos ama, Ele planejou salvar os pecadores usando seu Filho como uma oferta pelo pecado da humanidade. Deus Pai permitiu que seu Filho fosse ofertado como uma expiação sacrificial segundo seu próprio plano. Se ele julgasse diretamente aqueles semelhantes a ele por seus pecados, eles acabariam morrendo. Então, ele preparou Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um mediador entre ele e a humanidade. Porque Deus queria se comunicar com os seres humanos que criou, ele preparou uma oferta pelo pecado para eles, a fim de pacificar seu coração. Deus Pai foi aquele que planejou a obra de salvação para que ele tivesse um bom relacionamento com os seres humanos. Deus Pai decidiu ofertar seu Filho, Jesus Cristo, como um sacrifício pelos pecados da humanidade e fez Jesus ser batizado para passar os pecados do mundo e julgá-los. Deus enviou seu Filho a essa terra e fez com que ele levasse os pecados da raça humana ao ser batizado por João Batista. O fez sangrar na cruz e Jesus assim se tornou nossa oferta pelo pecado. Quando Deus Pai viu seu Filho, Jesus Cristo, batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz, sua ira por causa dos nossos pecados foi apaziguada. O coração de Deus foi pacificado dessa forma porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e sofreu a punição por nossos pecados na cruz. Eu tive que passar todos os seus pecados para meu Filho através de seu batismo e julgá-los ao crucificá-lo. É por isso que amo a todos vocês. E porque os amo, eu decidi apaziguar meu coração, que é justo, usando meu Filho como oferta do pecado para julgar os pecados da humanidade. Eu fiz meu Filho tirar
todos os seus pecados e sofrer a condenação em seu lugar. Então agora, a ira do meu coração pelos seus pecados foi apaziguada. Eu tornei meu Filho o sacrifício para salvar você de todos os pecados deste mundo, e por causa dele, meu coração se acalmou. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João Batista, morreu na cruz e assim nos salvou de todos os pecados do mundo. Deus está dizendo que Ele sacrificou seu Filho para expiar os pecados da humanidade. Ele fez de seu Filho a oferta pelo pecado para ser julgado por nossos pecados e salvou a nós que cremos nessa verdade. Para salvar de uma vez por todas você e eu do pecado e do juízo, Deus permitiu que seu Filho levasse os pecados da humanidade através de seu batismo, fosse crucificado e assim sua ira contra nós foi apaziguada. Em outras palavras, Deus queria estabelecer uma compensação pela totalidade dos nossos pecados através do batismo e sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, e ter assim seu coração confortado. Deus Pai fez com que Jesus Cristo fosse batizado e derramasse seu sangue, e esse foi um ato de salvação por nós. Para pagar por seus pecados, eu fiz meu Filho, Jesus Cristo, ser batizado por João Batista e o deixei ser crucificado até a morte. Deus queria salvar a nós, pecadores, pagando o preço por nossos pecados, fazendo seu Filho, Jesus Cristo, ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz. Quando Deus Pai viu o batismo de seu Filho e a punição dos pecados na cruz, sua ira contra nós foi apaziguada. Esse foi o sacrifício de expiação criado por Deus para expiar os pecados da humanidade. A Bíblia diz que Deus nos salvou dos nossos pecados através do Filho de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Deus enviou seu Filho a esse mundo como Salvador e Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e sofreu a condenação por nossos pecados na cruz. Por causa desse ato de salvação, a ira de Deus contra o pecado do homem foi pacificada. Jesus Cristo recebeu o julgamento por nossos pecados, o justo julgamento de Deus em nosso lugar. Isso significa que Deus Pai foi apaziguado através do batismo e o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Foi assim que Ele salvou a nós, os crentes, de nossos pecados. A ira do coração de Deus contra os pecadores foi aplacada pelo batismo e o derramamento do sangue de seu Filho, Jesus Cristo. A expiação permitida por Deus foi completada através do batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e sua morte na cruz. Isso significa que Deus nos salvou de todos os pecados do mundo através do batismo de seu Filho e da punição na cruz. Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus que veio a este mundo como Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista, foi crucificado, ressuscitou dos mortos e se tornou o Salvador dos que creem nessa verdade. Foi por isso que o Senhor se tornou o Salvador, que salvou você e a mim dos pecados deste mundo, do julgamento de todos os pecados. Deus diz para Satanás: você afundou no pecado o ser humano, e foi feito à semelhança da minha imagem? Então, para salvá-los dos pecados do mundo, eu permiti que meu Filho tirasse os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E o fiz receber a punição da cruz,
no lugar deles para pagar o salário dos seus pecados. Com o batismo que meu filho recebeu e o sangue que ele derramou na cruz, eu pude completar a obra de salvar os pecadores dos pecados do mundo. Portanto, eu completei todo o julgamento necessário pelos pecados da humanidade. Deus também nos diz que, a fim de salvá-los dos seus pecados, eu permiti que meu Filho, Jesus Cristo, tirasse os pecados do mundo de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e fosse condenado pelos seus pecados na cruz. Já que meu Filho foi julgado por seus pecados desse jeito, creia agora na minha justa obra e seja salvo dos seus pecados. Então você receberá a remissão eterna dos pecados ao crer que todos os seus pecados foram julgados. Esse é o sacrifício de expiação. Você compreende esta palavra? Como o exemplo que dei no início, vamos dizer que no tempo do Antigo Testamento, os israelitas lutaram contra o inimigo, tendo uma terrível derrota e muitos morreram. Então, na sua mente, na próxima guerra, se eles planejassem bem e matassem 10.000 dos seus inimigos e perdessem apenas 2.000 dos seus, eles então teriam sido bem recompensados por perder a primeira guerra. Por causa disso, o coração dos israelitas, que queria julgar o inimigo, também foi apaziguado. Desse modo, o coração de Deus Pai, que queria julgar nossos pecados, foi pacificado por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Dessa maneira, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para ser batizado por João Batista e fazê-lo ser crucificado para libertar o povo do julgamento de todos os pecados. Por causa de seu Filho, seu coração foi grandemente confortado. Porque Deus Pai fez seu Filho, Jesus Cristo, ser batizado por João Batista a fim de levar os pecados do mundo, Jesus sofreu toda a condenação por nossos pecados. Você entende isso? Deus fez seu Filho ser batizado por João Batista e morrer na cruz para que você e eu, que agora cremos nesta obra de salvação, possamos receber a verdadeira salvação e conforto. Desde o início, Deus planejou a salvação da humanidade em Jesus Cristo, seu Filho. Nossos antepassados, Adão e Eva, juntamente com Satanás, cometeram o pecado de não crer na palavra de Deus. Eles não obedeceram ao mandamento de Deus: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este foi o pecado que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, cometeram contra Deus. Deus teve que decretar a morte como punição pelos pecados da humanidade, mas ao invés disso, Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, a esse mundo para dar a salvação através da expiação, a qual seu Filho realizou ao receber o batismo de João Batista e morrer na cruz. Através do batismo e do derramamento do sangue de seu Filho Jesus Cristo, Deus Pai fez seu Filho receber a punição pelos pecados cometidos pelo homem. Como sabemos, quando Deus triuno criou os céus e a terra, naquele tempo os seres humanos não eram filhos de Deus. Contudo, Deus já tinha um plano para salvar o homem do pecado. E depois que os seres humanos foram criados, eles foram tentados por Satanás e postos numa situação tal onde pecaram contra Deus. Deus fez com que os pecados do mundo fossem passados de uma vez por todas através do batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu de João Batista. E Jesus levou os pecados do mundo e foi crucificado para ser condenado por nossos pecados em nosso lugar.
Este é o sacrifício de expiação que Deus nos deu. O amor misericordioso de Deus se resume nisso. Através do batismo que ele recebeu de João Batista e da condenação que ele suportou na cruz, Jesus Cristo salvou de uma vez por todas a nós que fomos feitos à semelhança da imagem de Deus. Através do batismo e da morte de seu Filho, Deus Pai fez com que ele recebesse o julgamento por nossos pecados em nosso lugar. E desde então, todo aquele que quer ser salvo de seus pecados, Deus lhes permite alcançar a salvação dos seus pecados através da fé no batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu de João Batista e do sangue na cruz. Você e eu nascemos nesse mundo como descendentes de Adão e nos tornamos instintivamente aqueles que cometem pecados todos os dias. O ser humano não era filho de Deus sem pecado desde o início. Quando Deus criou o homem, ele não planejou fazer de alguns deles seus filhos e outros não. Se ele no início tivesse planejado isso, nós diríamos que ele foi injusto. Por outro lado, desde o início ele tinha um plano para nos salvar de todos os nossos pecados através do batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu de João Batista e da sua condenação na cruz por nós. Satanás tentou as pessoas a pecar contra a palavra de Deus. Por outro lado, Deus com prazer mostrou sua misericórdia através do batismo e da redenção na cruz de Jesus Cristo, seu Filho. Para completar a salvação da humanidade, ele planejou enviar seu Filho Jesus Cristo à Terra em forma humana. Deus fez seu Filho ser batizado por João Batista, o maior de todos dentre os nascidos de mulher, para que Jesus pudesse tirar os pecados da humanidade. E ele quis completar sua justa e correta salvação, fazendo seu Filho ser crucificado na cruz para que ele pudesse sofrer a condenação pelos nossos pecados em nosso lugar. É por isso que ele não hesita em tornar seus filhos aqueles que creem no batismo e no sangue de seu Filho, Jesus Cristo. O que o Senhor quer nos revelar através da palavra da Bíblia é que Deus nos salvou através do batismo e do sangue na cruz de seu Filho, Jesus Cristo. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus desde o nascimento. E por isso, podemos ver que Deus já tinha planejado nos fazer seus filhos desde o começo. Existem inúmeras evidências de que o homem é a imagem de Deus. Já que Deus vive para sempre, o homem também busca a vida eterna. Deus é santo. Portanto, embora as pessoas vivam numa confusão, elas querem ter santidade em seu coração. Deus também é justo. Dessa forma, as pessoas exigem justiça dos outros, mesmo elas sendo vis, injustas e egoístas. Em países com sistema presidencial, existem os partidos do governo e os da oposição. E estes perguntam: por que o presidente conduz o país dessa forma? E criticam o governo. Então, depois, quando o poder muda de mãos através das eleições, os da oposição perguntam ao atual governo: por que o presidente faz isso? A primeira-dama comprou suas roupas com seu próprio dinheiro? Elas não foram compradas com o dinheiro do governo? Até na sessão do parlamento, eles dizem: desse jeito não dá. Ele ganhou muito dinheiro especulando o mercado imobiliário e seus filhos foram para a faculdade ilegalmente. Então, por que vocês estão tentando torná-lo ministro? Quando eles estavam no poder, eles diziam que ele era uma pessoa decente, mas quando o poder mudou de mãos, eles ficam implicando com tudo. Por isso que dizemos: mesmo que eu não seja perfeito, você deveria me dar uma folga.
É porque todos nós somos a imagem de Deus. Os seres humanos que são semelhantes a Deus desejam ser justos, santos, dar e receber amor. Ninguém quer ser um tirano. Pelo contrário, as pessoas querem amar as outras e liderá-las corretamente. Mas na vida real não é isso que acontece. Foi porque eles violaram a palavra de Deus e o pecado entrou em seus corações. No início, Deus criou o homem à imagem dele. Então eles odiavam o pecado, mas depois que o primeiro homem pecou, eles passaram a amar o pecado. Já que basicamente somos descendentes de Adão, não temos a habilidade de viver uma vida santa como Deus. A raça humana, nascida com os pecados dos descendentes de Adão, viverá neste mundo e será julgada e destruída por seus pecados. Então, Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo e ele levou nossos pecados de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista. Sofreu a punição dos nossos pecados e assim nos salvou deles. Em outras palavras, através do batismo de seu Filho e seu sacrifício na cruz, Deus Pai recebeu a compensação por nossos pecados. Isso é como se fosse uma satisfação vicária ao coração de Deus. A ira de Deus contra o pecado foi apaziguada através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que levou nossos pecados através de seu batismo e recebeu o julgamento por nossos pecados em nosso lugar. É por isso que Deus Pai salvou a cada crente de seus pecados e do julgamento de uma vez por todas através de seu Filho, que sacrificou a si mesmo como nossa propiciação. O Filho de Deus se tornou nossa propiciação. Está escrito em Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que é uma oferta pelo pecado? É um sacrifício pelo pecado perante Deus. É ser limpo dos pecados de alguém. Por exemplo, se por acidente eu quebrar um objeto de $5 de alguém, eu tenho que compensá-lo adicionando mais 1/5 a ele. Essa é uma oferta pelo pecado. Em outras palavras, nós devemos morrer por nossos pecados, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi batizado por João Batista para levar nossos pecados e derramou seu sangue na cruz para pagar por eles. É por isso que podemos receber a remissão de nossos pecados através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi batizado por João Batista e crucificado. Ou seja, Jesus Cristo se tornou uma oferta pelo pecado para pagar por nossos pecados. Está escrito no verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa palavra é para aqueles que creem na justa salvação do Senhor, que levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, o servo de Deus, o profeta Isaías, disse que Jesus Cristo viria a essa terra no futuro. Seria batizado por João Batista para salvar a humanidade e derramaria seu sangue para pagar o preço por nossos pecados. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e morreu na cruz para receber o julgamento pelos nossos pecados.
Isso significa que nosso Senhor nos salvou pagando o preço por nossos pecados. Desse modo, já que o Senhor pagou o preço por nossos pecados ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue, como não podemos crer que o Senhor é o nosso Salvador? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 11. Isso significa que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra e levou sobre si os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista. Segundo Mateus 1, 21, Jesus Cristo, Filho de Deus, tomou emprestado o corpo da Virgem Maria e nasceu nesta terra. O anjo disse a Maria: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Dessa forma, Deus disse que Jesus tomaria emprestado o corpo de Maria e nasceria nesta terra como Salvador da humanidade. E quando Jesus completou 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista e levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas. Está escrito em Mateus 3, de 13 a 17, que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados da humanidade através do batismo que recebeu de João Batista. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito em Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A palavra desta profecia diz que na época do Novo Testamento, Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados da humanidade de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, e pagou o preço total por nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz. De acordo com a palavra desta profecia, que diz que o Senhor levará nossas iniquidades, Jesus levou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e purificou-os através do batismo que recebeu de João Batista. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu a punição por nossos pecados de uma vez por todas ao ser crucificado e derramando seu sangue. Jesus não tem pecado porque ele é, em sua essência, o Filho de Deus, mas ele levou nossos pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e recebeu a punição por nossos pecados na cruz em nosso lugar. Por esse tempo, em Mateus 3, 13, refere-se ao tempo em que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Em outras palavras, refere-se ao tempo em que Jesus tinha 30 anos de idade e foi ser batizado por João Batista. Jesus, aos 30 anos, visitou João Batista, que estava batizando no Rio Jordão para salvar a humanidade dos pecados deste mundo. Então João Batista disse a Jesus: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Eu preciso ser batizado por ti. João Batista sabia quem Jesus Cristo era através do Espírito Santo. Em Mateus 3, 15, Jesus disse a ele:
Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Assim, Jesus foi batizado por João Batista. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João Batista e tirou os pecados do mundo de uma vez por todas com seu próprio corpo. Em outras palavras, Jesus completou a justa obra da salvação ao tirar os pecados do mundo. Esta palavra também pode ser encontrada no Antigo Testamento, em Isaías 52, de 13 a 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João Batista para tirar os pecados da humanidade de uma vez por todas. Morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Jesus foi batizado por João Batista para levar os pecados do mundo e se tornar nossa propiciação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, foi batizado, crucificado e ressuscitou dos mortos. Hoje existem muitas pessoas em todo o mundo que creem nesta justa obra de Jesus Cristo, o louvam e o exaltam. Deus Pai também está dizendo que quando o tempo chegar, haverá um incontável número de pessoas que darão glórias a Ele por crer em Jesus Cristo, que foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. No Antigo Testamento, os sacrifícios de expiação estão escritos em Levítico capítulo 16. E o Novo Testamento foca em Jesus Cristo sendo batizado por João Batista e crucificado. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso mostra que Jesus Cristo tirou os pecados do mundo de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista. Derramou seu sangue na cruz e desse modo se tornou a propiciação entre o Santo Deus e os seres humanos. Aqui, propiciação se refere à oferta sacrificial que acalma a ira de Deus com o batismo de Jesus e seu sangue, isto é, o sacrifício pelo perdão dos pecados. Quando nascemos neste mundo, somos incapazes de nos comunicar com Deus desde o início por causa do pecado que herdamos de Adão. Contudo, o Filho de Deus tirou os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista e se tornou sacrifício por todos os nossos pecados na cruz, fazendo a reconciliação entre nós que cremos nesta propiciação da salvação e Deus. Este é o sacrifício da reconciliação para a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Isto significa que Deus Pai enviou seu Filho a esta terra e o fez cumprir todas as tarefas incumbidas a ele. Diante de Deus Pai, Jesus teve que realizar a obra da remissão de pecados de todas as pessoas para cumprir sua tarefa como Cristo. Jesus Cristo teve primeiro que vir a esta terra em forma humana para realizar esta obra. E quando ele completou 30 anos, ele teve que ser batizado por João Batista para tirar os pecados do homem de uma vez por todas. Foi porque Jesus levou os pecados da humanidade através de seu batismo que ele foi crucificado até a morte, ressuscitou dos mortos e, assim, se tornou nosso Salvador.
Jesus se tornou a propiciação entre Deus Pai e nós. A princípio, éramos aqueles que seriam julgados por Deus por nossos pecados, mas pela fé no batismo de Jesus Cristo por João Batista e seu sangue na cruz, podemos viver em paz com Deus. Ao nos salvar dos nossos pecados, Jesus Cristo, Filho de Deus, criou um relacionamento de amor entre Deus e nós. Nosso Salvador, Jesus Cristo, reconciliou nosso relacionamento com Deus ao oferecer a si próprio como propiciação através do batismo que recebeu de João Batista. Aqui, reconciliado significa que Jesus trouxe paz entre o relacionamento hostil entre Deus e os seres humanos por causa do pecado. Nós, seres humanos, éramos pecadores diante de Deus, mas Deus Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, para levar nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E Jesus pagou por todos os nossos pecados ao oferecer a oferta de sacrifício por nossos pecados com seu sangue na cruz. Assim, nos tornamos justos perante Deus pela fé, e não somos mais pecadores. Em outras palavras, Deus Pai fez seu Filho, Jesus, levar nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado e ao derramar seu sangue e morrer na cruz. E Jesus, dessa forma, cumpriu a obra de salvar dos pecados deste mundo e do juízo a nós que cremos. Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus Pai de uma vez por todas pelo sacrifício de expiação. A Bíblia diz em João 19, de 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que ser batizado por João Batista e derramou todo o sangue de seu coração até a morte na cruz. Porque Jesus levou os pecados da humanidade, ele teve que ser sacrificado para pagar seu salário. Jesus foi crucificado, sofreu a dor do julgamento por nossos pecados, morreu e ressuscitou dos mortos. Toda vez que o coração de Jesus batia, o sangue que fluía pelas artérias tinha que voltar para o coração através das mãos e pés, mas o sangue saía através de suas mãos e pés pregados na cruz, e ele sofreu a dor da morte. Esse tipo de dor está além dos limites humanos. Por isso que nosso Senhor disse: Tenho sede, antes de morrer na cruz. Porque Jesus Cristo derramou todo o seu sangue, a umidade de seu corpo se foi. As pessoas puseram vinho amargo numa esponja e colocaram em sua boca, mas ele não bebeu. Depois de ser batizado, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi crucificado até a morte e logo antes de morrer, ele disse: Está consumado. Suas últimas palavras antes de deixar este mundo foram: Está consumado. O que o Senhor consumou ao vir a esta terra? Isto significa que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista. Sofreu a condenação por todos esses pecados ao morrer na cruz e dessa forma cumpriu a vontade de Deus Pai de uma só vez. Este sacrifício de expiação é que Deus Pai lançou os pecados da humanidade sobre seu Filho para que ele fosse julgado por eles em nosso lugar. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra, foi batizado por João Batista, foi crucificado e morreu,
pagando o preço por nossos pecados de uma vez por todas para salvar a nós crentes dos pecados do mundo. Foi isso que satisfez Deus Pai e também a maravilhosa obra de salvação por nós. Deus está dizendo: meu filho tirou seus pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e sofreu a condenação por todos os pecados em seu lugar. Com sua crucificação, o preço por todos os seus pecados foi totalmente pago agora. Eu não vou mais pedir que você pague por seus pecados. Porém, sua salvação é determinada segundo sua crença na verdade da salvação, e foi completamente paga pelo batismo que meu filho recebeu e por seu sangue na cruz. O preço por seus pecados foram pagos de uma vez por todas pelo batismo que meu filho recebeu de João Batista e pelo sangue na cruz. Eu vou ver sua fé. Aqueles que crerem no batismo que meu filho recebeu de João Batista e no sangue da cruz serão salvos de todos os seus pecados. Então você se tornará sem pecado pela fé. Portanto, de agora em diante, creia no Evangelho que meu Filho Jesus Cristo lhe salvou dos pecados deste mundo de uma vez por todas com seu batismo e sangue. Eu vou derramar o Espírito Santo e a libertação do pecado no coração daqueles que creem na verdade da salvação que lhe salvou dos pecados do mundo. Foi assim que Deus falou a palavra da promessa, que foi através do batismo e do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que os pecados de nosso coração foram apagados de uma vez por todas. Podemos ter a certeza da nossa salvação através do batismo de Jesus Cristo e do sangue na cruz. De agora em diante, aqueles que crerem nesta verdade serão salvos dos seus pecados e receberão o Espírito Santo como um dom. Aqueles que receberam a salvação e o Espírito Santo pela fé assim, se tornam povo de Deus. A remissão de pecados de alguém não é alcançada pela fé no credo niceno criado por homem, mas por crer no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João Batista e no sangue da cruz. Os que creem nesta verdade são salvos de seus pecados porque Deus pagou o preço total por eles através do batismo e do derramamento do sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Isso porque Deus recebeu a compensação total por todos os nossos pecados e o julgamento através do batismo de seu Filho, Jesus Cristo, e sua morte na cruz. Este Evangelho é o sacrifício de expiação do qual Deus Pai nos fala através de seu Filho. Está escrito em Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esta palavra significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, levou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, sofreu a maldição e o julgamento por todos os pecados na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou, os seus crentes. Dessa forma, o Senhor salvou a humanidade pagando por seus pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e o sangue na cruz. Por isso devemos crer nesta verdade com nosso coração. Deus disse que veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Foi isso que satisfez o coração de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o fato de Jesus Cristo ter vindo a este mundo e nos salvado através do batismo que ele recebeu de João Batista e do seu sangue derramado até a morte. Já que o Filho de Deus salvou toda a humanidade de seus pecados ao ser batizado e derramado seu sangue,
Agora todos podem receber a salvação de uma vez por todas e viver pela fé, graças ao Senhor. Tudo isso foi satisfatório aos olhos de nosso Deus. Enquanto viveu por 33 anos neste mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, levou os pecados de todos através do batismo que recebeu de João Batista. Sofreu a condenação por todos os pecados na cruz e ressuscitou dos mortos. Em outras palavras, Jesus resolveu o problema de todos os pecados e maldições deste mundo de uma vez por todas com seu batismo e sangue. Está escrito em Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui podemos ver a palavra levará. Precisamos entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que ser batizado por João Batista para levar todos os pecados da humanidade. Mudando de um assunto para o outro, precisa haver um mediador para atuar entre as partes. Então, a outra parte o levará. Esse mediador é João Batista, que é o maior entre os nascidos de mulher. Mateus 11, 11. O Novo Testamento diz que João Batista batizou Jesus para tirar os pecados do mundo de uma vez por todas, e Jesus sofreu a condenação por eles em nosso lugar na cruz. Está escrito em Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de expiação no Antigo Testamento começa no Novo Testamento, quando Jesus tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Desse modo, o batismo de Jesus, o Filho de Deus, e seu sangue na cruz estão conectados à nossa salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João Batista por nós pecadores e derramou seu sangue até a morte na cruz para sofrer a punição por nossos pecados. De agora em diante, aqueles entre nós que creem nisto podem agradecer a Deus, o nosso Salvador, por nos libertar dos nossos pecados. E Deus Pai obteve reparação suficiente pelo salário dos nossos pecados através do batismo e morte na cruz de seu Filho. Quando Jesus veio a esta terra e viveu por 33 anos, ele foi batizado por João Batista e sofreu toda a condenação dos pecados ao ser crucificado até a morte, se tornando nossa propiciação, para que pudéssemos ser salvos por esta fé. Jesus sofreu a humilhação pelas criaturas que ele criou, mas porque o Senhor salvou essas pessoas de seus pecados de uma vez por todas ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz, inúmeras almas que creem nele agora podem ser salvas de seus pecados e se alegrar. É por isso que o coração do nosso Senhor está alegre. Deus Pai está satisfeito por seu Filho ter nos salvado ao sofrer e morrer neste mundo. E agora, nós também nos tornamos aqueles que estão gratos por termos sido salvos por causa do batismo que ele recebeu e por seu sangue. Você não está satisfeito que Jesus Cristo, Filho de Deus, sacrificou a si mesmo como propiciação por nós? Você não é grato a ele? Todos os que foram salvos de seus pecados por crerem no batismo e no sangue de Jesus Cristo têm corações gratos. Jesus Cristo, Filho de Deus, fez expiação por nossos pecados com seu batismo e seu sangue, e agora se tornou o Salvador que nos salva dos pecados deste mundo. Portanto, nosso Senhor agora se tornou o Salvador
e nos salvou dos pecados do mundo por fazer expiação por nossos pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o Salvador que salvou todos neste mundo de seus pecados ao se sacrificar como propiciação por nossos pecados. Ele se tornou nosso verdadeiro Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que verdadeiramente nos deu a salvação do pecado e uma nova vida. Ele é aquele que faz de nós crentes filhos de Deus e nos leva para o céu. Ele também é o Deus que nos ama para sempre. Está claro que Jesus nos ama para sempre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é aquele que vive para sempre e quer nos salvar por crermos que Ele pagou o salário de nossos pecados com o batismo que recebeu e o sangue que derramou na cruz. Se crermos que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos libertou dos pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista e sua morte na cruz, então seremos salvos de todos os nossos pecados. Se crermos de coração no amor sacrificial de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou a propiciação por nossos pecados, seremos os crentes na verdade que contém a vontade de Deus Pai. Jesus, que veio a esta terra por nós, levou todos os pecados do mundo com o batismo que recebeu de João Batista e seu sangue, e assim se tornou o Salvador que fez expiação por nossos pecados. Você crê nisso? Jesus ofereceu a si mesmo como propiciação por nossos pecados para pagar o salário dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, tínhamos uma parede entre nós, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, nos reconciliou com Deus através de seu batismo e sangue. E agora tornou possível para nós amar a Deus através desta fé. Aqueles que creem nesta palavra são extremamente gratos a Deus e o amam. Esta salvação foi cumprida de uma vez por todas quando Jesus Cristo veio a esta terra e ofereceu a si mesmo como nossa oferta sacrificial de expiação. Esta é a oferta pelo pecado escrita em Isaías 53. O que precisamos saber é que Jesus não apenas sofreu na cruz, mas na verdade veio a esta terra como homem, foi batizado por João Batista para tirar nossos pecados e pagar o preço pelos pecados da humanidade ao ser crucificado. Assim ele se tornou o eterno Salvador de todos nós, os crentes. Através dessa palavra de salvação, podemos dizer: Deus nos amou tanto que nos salvou. Deus Pai obteve a reparação pelo salário de nossos pecados através do batismo e do sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Deus nos amou tanto que nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas e nos fez viver para sempre. Como a palavra em ambos os testamentos é a carta de amor enviada por Deus a nós, devemos ter corações gratos, já que a lemos e cremos nela. Deus escreve cartas de amor a nós todos os dias, por isso a Bíblia é tão grossa. A remissão de todos os nossos pecados está incluída no sacrifício da nossa expiação, do batismo e do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus Pai disse: Eu amei e salvei você através do meu Filho, Jesus Cristo. Ao cair na tentação de Satanás e pecar ao violar minha palavra, você se afastou de mim. Então, embora eu quisesse lhe encontrar, eu não podia porque seus pecados me impediram. Mas eu ainda lhe amo e lhe encontro. Mas para poder lhe encontrar, eu tenho que resolver o problema do pecado entre você e mim. Então, eu enviei meu Filho Jesus Cristo a este mundo em forma humana para resolver o problema dos seus pecados de uma vez por todas. Para absolver você dos pecados e do julgamento de uma vez por todas, Ele tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas
ao ser batizado por João Batista. Ao carregar todos os pecados deste mundo na cruz, ele sofreu a dor que você deveria ter sofrido, o julgamento dos pecados, a morte e o lamento por seus pecados. Você tinha que morrer por seus pecados, mas meu filho Jesus Cristo foi batizado e morreu na cruz em seu lugar. Como Senhor da ressurreição, eu sou aquele que venceu sua morte. Para resolver o problema dos seus pecados e morte, eu fui batizado e sofri a punição na cruz. Então creia que esta é a sua salvação. Assim, você será salvo de todos os seus pecados. Até hoje, Satanás lhe enganou e o afastou de mim por um tempo, mas eu lhe libertei de todos os seus pecados com o batismo que recebi de João Batista e o sangue na cruz. Agora, eu salvei você para que nem mesmo Satanás possa lhe acusar de seus pecados. Creia na verdade da salvação pela qual eu salvei você dos seus pecados. Creia em seu coração, no batismo da expiação e no derramado sangue que eu paguei por seus pecados para a sua salvação. Então poderemos nos encontrar novamente e viver para amarmos um ao outro. É por isso que estou lhe enviando minhas cartas de amor. O Antigo Testamento prometeu que eu viria e lhe salvaria dos seus pecados, e o Novo Testamento escreveu que eu completei a obra para lhe salvar dos pecados do mundo através do batismo e do sangue, segundo a palavra da aliança que prometi no Antigo Testamento. Você crê no amor da salvação que cumpri por você? Agora creia no sacrifício de oferta de paz para que possamos nos encontrar e amar um ao outro. Receba perdão dos pecados por crer na maravilhosa palavra da vida e desfrute da vida eterna comigo. Esta é a mensagem da carta de amor e a salvação que Deus nos enviou. Você crê nisso? Quão grande é o nosso Deus, o Salvador do amor! Sabemos que Deus não apenas nos criou, mas também estabeleceu um grande plano de vida eterna para nós. Como aquele que tem o poder de nos abençoar com a remissão de pecados, Deus agora nos tornou justos sem pecado. Por um tempo, o relacionamento entre Deus e o homem foi prejudicado por Satanás. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João Batista para tirar os pecados do mundo de uma vez por todas, ao fazer expiação por nossos pecados, ao derramar seu sangue, ao morrer na cruz e ao ressuscitar dos mortos, e assim se tornar nosso Salvador e a propiciação. Jesus Cristo é verdadeiramente o maravilhoso Salvador da humanidade. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há ninguém que possa se opor a Jesus Cristo no céu nem na terra. Existe apenas uma coisa que ele não pode fazer, e é mentir. Como Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo nos amam. E, a fim de estabelecer e manter um relacionamento de amor que nos salva dos nossos pecados, ele fez expiação por nossos pecados ao ser batizado e crucificado. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos diz: você tem que crer que eu me sacrifiquei como propiciação pelos seus pecados. Creia no batismo que eu recebi e no meu sangue. Então, com essa fé, podemos ter paz e vida eterna juntos. De agora em diante, o que você deve fazer é crer de coração que eu fui batizado por João Batista e derramei meu sangue na cruz para me tornar a sua propiciação. Você será salvo, contanto que creia no meu batismo e sangue como sua salvação. Você crê nisso? Toda a vontade de Deus é cumprida quando cremos na salvação que Deus nos deu. Tudo o que temos que fazer é crer na salvação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou nossa propiciação pelo pecado.
Eu creio nesta verdade. Você também tem essa fé? Se tem, então nos tornamos aqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Agora, quando chamamos o Senhor de nosso Salvador, Ele nos ouve. Esse é o amor de Deus e o plano da salvação por nós. Portanto, pela fé no batismo que o Senhor recebeu em seu sangue, nos tornamos seu povo e obreiros. Às vezes sofremos pelo Senhor vivendo nessa terra, mas os sofrimentos deste presente tempo não podem ser comparados com a glória que desfrutaremos no futuro. No futuro, receberemos muitas bênçãos de Deus. Aleluia!